Estamos aqui nesse podcast hoje com a presença ilustre de uma pessoa muito querida em Igarapé. Trabalhou bastante tempo em outros tipos de profissão, mas comigo tem mais de 20 anos. Ele é amigo, trabalha no setor de fiscalização, todo mundo conhece ele como G Fiscal. Está aqui, ó, do lado aqui. Boa noite, Valdir. Boa noite. Meu nome é José Geraldo, mais conhecido como G Fiscal, ou G lá da prefeitura. Resido em Igarapé a vida inteira. Resido hoje na Pereira Fernão Dias, Duque Caxias, bairro Duque Caxias, e sou funcionário da prefeitura há 30 anos. Isso é importante. Ô Gê, você nasceu e criado lá, cara? Sim, Valdir. Eu sou de Igarapé, nascido e criado, e já sou da terceira geração. Minha mãe é filha de Igarapé, meus avós é filho de Igarapé, só estou da terceira geração. Olha que legal, cara. Uma coisa que eu sempre via, eu fiz parte da cultura de Igarapé, trabalhei lá uma temporada lá, e a gente fez uma homenagem a alguns parentes seus. Sim. Você sabe, né? Sei. E eles contavam muita dificuldade que era de Igarapé, né? Que não tinha muito recurso, que era a venda de fulano, venda de ciclano. Qual que era a venda mais famosa lá que todo mundo comprava nessa pessoa? Ué, lá teve, assim, da minha época já era, o pessoal lá era o mestre do Pedro Henrique, Pedro Bastião, o Pedro Henrique, que era meu tio, o João Bica também, que eram os dois. Hoje, Concorrência? A concorrência era o Pedro Bastião e o João Bica. Na realidade era aquela concorrência amiga, né? Um ajudava o outro, a cidade era pequena, quase que os dois eram uma mão ajuda a outra. Porque a cidade começou a crescer naquela época, não existia supermercado, era um atendimento no balcão lá ainda, não é nem igual hoje, o supermercado, você vai lá e pega o que você quer. Hoje a gente fala supermercado, na época era venda, né? Era venda, comércio. Tinha aqueles negócios grandes que fazia sem separação do feijão, do arroz, Sim, do fubá. era tudo em granel, era arroz, feijão, tudo pesado na hora, em granel, não tinha embalagem, não. Olha, o que eu presto muita atenção nas coisas lá em Igarapé é o seguinte: a cidade cresceu, a população aumentou. E poucos jovens de lá sabem que era uma dificuldade muito grande. Para a pessoa ficava doente, como é que fazia? O posto era onde? O posto de saúde era pequenininho, depois que veio desenvolvendo, era bem central lá, mas as condições de saúde de Igarapé foi precária. Depois que veio crescendo, que melhorou, que criou a policlínica, criou. Agora nós temos uma UPA, que é considerado um hospital, que tem muita cidade aí que fala que tem hospital, mas não chega aos pés da UPA de Igarapé, porque nós temos um bom atendimento. Tem que agradecer os políticos atuais que vem Investindo, né? investindo cada vez mais. Tá. Vamos largar um pouco, falar um pouco da política atual, para a gente falar um pouco das amizades. Na sua época, Igarapé tinha um tal de discoteca e bar do Gordo. Era onde é que era o ponte? Como é que era essa discoteca? Como é que era esse bar do Gordo, Chopão? Como é que era Na isso? realidade, não era o bar do Gordo, era o Chopão. Existia o Chopão, Cadillac e tinha uma outra lá que eu não estou lembrando o nome. Que era, mas o forte era o Chopão e Cadillac. Era o único ponte que era tinha, o ponte, né? Da juventude. Depois que o terceiro aí veio o Quinquinho, que ficou famoso um bom tempo, concorrendo com a Cadillac e o Chopão. Mas a juventude mesmo
Quinquinho, os outros mais veteranos, Chopão e Cadillac. Você vê, tinha esse negócio tudo lá em Igarapé e o povo, às vezes, o jovem não sabia. Pensava que a balada de antigamente não era tão assim. E de dia era o esporte, né? Era o futebol, O clássico? o clássico, Ah, o clássico. Igarapé e Bandeirante. E aqui, Santa Cruz e Bicas era Santa Cruz e Comercial no Farofa, né? Quando vocês brigavam, ó, jogavam lá em Igarapé lá, vocês tinham esse negócio de rivalidade, quem perdesse, apanhava, como é que é? Como é que é isso aí? Não, nunca teve isso, não. Não, porque o povo fala, né? A gente fala assim, zoando assim, mas o povo antigamente falava que tinha muitas pessoas que sabiam jogar em Igarapé, que era bom de futebol. O futebol era mais duro, era mais firme, não existia esse trem de esbarrou no cara, Chorou não, né? Chorou não. Era futebol de ombro para ombro, você podia dar uma esbarrada mais forte, podia ser mais duro, não era violência, era uma jogada mais firme. Hoje, a juventude é só celular na mão e mais nada. Está perdendo a oportunidade do esporte. É difícil, esse negócio de celular veio para tomar esse tipo de coisa. Você praticava assim, corrida à distância lá, assim, sair para correr lá em Igarapé, que não pôde fazer aqui em Bicas? Sim, eu nunca praticava corrida de disputa, mas toda vez que eu trabalhava na Agrocel, nós tínhamos uma equipe de corrida, de esporte, de lazer, não era disputar. Mas para a saúde, né? Não era disputar quem chegava na frente, era para manter a saúde, justamente. Isso é importante. Eu particularmente não tinha velocidade, Mas resistência. eu tinha resistência. É igual hoje, o povo preocupa muito em chegar na frente. Eu acho que chegar na frente é importante, mas o mais importante é estar sempre em atividade. Tinha um forró em Igarapé, né, que é as festas de Igarapé de primeira, na porta da igreja, o povo cortava no forró e via um menino jogando a água assim para apagar poeira, o padre dançava, a galera animava. Como é que era aquilo lá? Como é que funcionava? Nessa época, eu não era menino da minha época, eu não O cheguei. povo falou isso aí, que tinha um forró lá que o treino. Eu não cheguei a conhecer esse forró, não, mas isso eles falavam que era na época de festa, no final de Eu vejo assim, eu vi de relance. São João, Santo Antônio. Isso. Eu vi de relance lá que fazia uma fogueira grande também, A fogueira. bem alta, e fazia as festas, levantamento de bandeira lá na época lá, e tinha muita coisa bonita que o povo fazia também, tipo assim, o folclore em si lá dentro de Igarapé sempre foi bem elaborado. A fogueira existia. Eu não lembro a altura que chegou, era sempre muito alto. Depois veio caindo, foi até cair, parar de acontecer aquilo. Você é da primeira praça de Igarapé ou você já conhecia ela antes de você ter aquela primeira praça, que era um trem redondo lá assim, pirulito, os negócios lá? Na realidade, a praça Miguel Henriques, que hoje ela tem a Marciana Henriques, a Miguel Henriques e a Youngster, juntando tudo, é uma praça só, é 3 em 1. Na realidade, ela era dividida, igual você perguntou. Existia ali onde coloca a feirinha, tinha uma rua que dividia a Marciana Henrique, do lado de baixo, em frente ao Banco do Brasil, a Marciana Henrique do lado onde é a feirinha, e a Youngster em frente à igreja. Hoje unificou as 3. A Câmara dos Vereadores agora é lá em cima. Você chegou a conhecer quando era cá embaixo também, né? A Câmara, na realidade, ela funcionou dentro da prefeitura, muitos anos. Inclusive, meu avô, o Bernardino da Silva Couto, fez parte da primeira legislatura, que é a primeira Câmara. Depois que eles alugaram outros locais, depois teve quando eu já funcionário da prefeitura, ela era na João Rosa. Hoje
é lá no bairro Madrileano, É interessante. onde ela é hoje. A gente vê assim, ó, como que é a política e como que é o povo de lá. O povo de Igarapé é muito receptivo, né? Independente da política. Hoje o povo de Igarapé, hoje não, sempre foi muito hospitaleiro, sempre muito receptivo. Todo cidadão que vem de outro município para Igarapé não volta a residir, voltar para a sua cidade mais. Porque gosta de lá, né? Acreditado, bebeu a água de Igarapé, fica por lá. É uma coisa assim muito legal. Na sua época, assim, você tem aqueles colegas de infância que aprontavam muito, que gostavam de sair para dançar, que gostavam de fazer sei lá, assim, entre os amigos, fazer alguma arte. Eu sempre fui mais caseiro. Certo. Agora, meus irmãos eu tinha um irmão que já era até colega do seu irmão de Bagunça, né? trabalhava junto. Mas eu sempre fui mais tranquilo, mais quieto na minha. Não era muito de sair, eu saía mais pouco e muito raramente. O mais importante também, Gê, é o seguinte, a qualidade de vida de Igarapé, ela tem que tá se transformando numa qualidade de vida mais melhor um pouco para a sociedade. Porque antigamente, como Bicas, como Igarapé, região em volta, não tinha muita, como diz o outro, muita coisa para ajudar o povo, para tentar fazer alguma coisa para ajudar. Porque antigamente o lazer de Igarapé era o esporte. Hoje, infelizmente, não tem aquela quantidade de time com a qualidade que tinha. Hoje nós temos vários estádios, gramado 100%, e não tem times igual tinha antes. Antes tinha 8, 12 times. O próprio Igarapé tinha 3, 4, primeiro, segundo, o Ademirão, mais conhecido, ele tinha juvenil, júnior, 3, 4 também. O Bandeirante tinha segundo e primeiro quadro. E assim, tipo assim, se um fazesse raiva num cara num time, passava para outro, né? E fazia aquela troca danada, aquela época toda, aquele negócio todo. Mas sempre teve um time de futebol que o povo gostava mais. Aqui em Bicos era o Santa Cruz na época. Lá em Igarapé, era qual? Era o Igarapé, e o Igarapé. O Bandeirante, o Estrela d'Alva e tinha o Caldense. Caldense era o time mais eram os Queiroz, o Igarapé era o time da cidade, o Bandeirante também era um concorrente lá. Olha, é interessante hoje, sabe, que a gente fala de liga esportiva e esse negócio todo, porque a gente vê Betim jogar contra o time do Cruzeiro. Betim empatou com o time do Cruzeiro. Eu não sei se é cruzeirense ou atleticano, eu não sei. Mas Betim, antigamente, que dia que sonhava que Betim ia ter essa continuação? Mas isso é relativo, senão que Betim cresceu muito. E Igarapé vem sucessivamente paralela, que está muito paralela a Betim, crescendo também. Porque nós estamos muito perto de Betim. Toda vez que Betim cresce, Igarapé também cresce. Porque o investimento hoje é as empresas. Hoje você vê a FIT, que é a base dos empregos aí, tem a SADA, que já está em Igarapé. É investimento, né? O esporte está ligado a tudo isso aí, né? Eu fico contente por duas coisas. Eu tenho uma lembrança boa
muito boa, que ali onde é que tem a piscina olímpica de Igarapé, era pertencente ali uma parte de vocês também, né? É o CECI, O CECI Centro de Educação Complementar de Igarapé. É a praça de esporte, a área do CECI foi a parte que o meu avô doou também, que ele fez várias doações para o município, né? Sua avó era apaixonada por Igarapé, né? Ele sempre foi Igarapé do coração, muito roxo. Eu fico vendo as histórias lá, que eu fiz parte lá da história de Igarapé, o povo sempre comentava muito da sua família em termos de doação. Meu avô doou parte do terreno do cemitério para a expansão, que o cemitério estava cheio. Ele doou uma parte lá do fundo ali. Ele doou a área da banda Santo Antônio, o terreno. Teve o terreno do campo também. E crescimento. E teve outros aí que a gente nem tem conhecimento. Houve uma negociação para o município. Ali era uma fazenda, o que era ali? Era a Fazenda Silva Couto, conhecido como Fazenda Silva Couto ou Fazenda Córrego Fundo. Fazenda Córrego Fundo, que eu já ouvi falar, assim, o pessoal comentava aqui muitos anos atrás. Né? Ela tinha início, o famoso Córrego Fundo tinha início lá na Avenida Sanitária, hoje, que já tudo asfaltado, tudo já arrumadinho. pavimentado. Era a Avenida Sanitária hoje, começava a fazenda tinha início ali até aqui na BR-381, aqui, pelo fundo aqui da BR-381. Você chegou a estudar fora de Igarapé ou formou em Igarapé? Não, eu estudei sempre em Igarapé. Estudou em Betim, não, né? Eu estudei em Betim um curso de gestão imobiliária que eu fiz agora, depois já mais velho. Mas fora isso, você sempre foi ali, Igarapé? Sempre em Igarapé. Onde é que era a prefeitura ali? Não, lá na Casa da Cultura, estudei em Santa Chiara, hoje aonde era a prefeitura e criança. E estudei também na Casa da Cultura, quando o Santa Chiara foi criado, que era a Greco, não sei se você já ouviu falar, que é a fundadora do Santa Chiara. Eu já li muita história de Igarapé. Eu conheço um pouco das histórias lá, por causa que tem um amigo meu que era candidato lá e ganhou, e eu vivia falando na cabeça dele sobre isso aí, sobre as histórias de Igarapé. Mas coisa boba, coisa assim que eu falava assim de infância, porque o povo de Bicos estudava até um certo ponto. Primeiro grau até que em Bicos, segundo, terceiro grau é Igarapé para formar em contabilidade, para formar todos os cursos, era lá. Bicos era até só o primeiro ano. O restante o pessoal pegava o ônibus da São Divisco, para lá. Foi na época, né, que a Greco, o Zé Gonçalves, que vieram de Divinópolis, que fundaram o Colégio Santa Chiara em Igarapé, na gestão. Eu não me lembro quem era o prefeito da época. E quem foi o padre fundador daquela igreja de Igarapé? O padre aqui de Bicos, o mais famoso é o padre Pilácio. Não, esse eu não tenho conhecimento, não. Quem que foi o fundador, o mentor lá. Eu sei que o terreno foi doado pelo senhor Alexandre Nunes. E é parente mais longe do meu avô. Esse é o grau de parentesco. Né? Hoje em Igarapé hoje é bem vasto, bem grande, né? Sim. E antigamente a gente vê que os bairros, não tinha asfalto, não tinha água, não tinha luz, era o caminhão-pipa, e não tinha tanta coisa como tem hoje. Mas, porém, tinha uma coisa que eu achava muito importante de Igarapé, o pessoal da sua época, como da minha época também, o pessoal tem uma visão, assim, de um ajudando o outro. Não, em Igarapé hoje nós temos que agradecer nem só a todos os políticos que passaram até o momento, independente de partido, de A ou B, quem era,
Cada um fez igual o beija-flor, carregou um pouquinho ali Esparramou. e hoje a cidade cresceu. Hoje no Igarapé não está 100% asfaltado, mas a gente pode falar que está uns 80%, está bem pavimentado. Esse podcast é para voltar para saber como está a cidade e a gente saber um pouco da história. Eu fico querendo saber, na minha cabeça, assim, perguntando, o primeiro bairro de Igarapé é o Vale do Amanhecer? Qual que é? O primeiro bairro? Não. Um dos primeiros bairros, hoje, que está começando a ser desenvolvido, que é o bairro São Mateus. São Mateus. Na realidade, ele não foi aprovado nem em Igarapé, ele foi aprovado em Mateus Lemos, para você ver o grande tempo que ele foi aprovado. Ele é antes da cidade ser aprovado, o bairro São Mateus. É quando, não sei se você conhece o Valtinho do ônibus, que é conhecido em Igarapé. O Valtinho, que era o motorista da jardineira, que saía do centro de Igarapé para Belo Horizonte. Ele passava hoje, onde é hoje a estrada mais conhecida, Toninho Rezende, a estrada que passa nem na estrada da Sala, é a estrada eles falam do Curralim, saía lá no Brejo e dava sentido BH lá fora. Hoje foi aprovado esse bairro. Na época, a 381 tinha um projeto de ser passado por lá. Aí depois eles alterou a 381, que passou no centro de Igarapé, no centro de Betas, que nós conhecemos. Para a juventude, se você perguntar, eles falam que a estrada foi ali, mas na realidade houve uma alteração nos planos aí que mudou. Era por lá que saíam os ônibus de Igarapé. Olha que coisa legal, cara. A gente às vezes São Mateus. A gente vai vendo como que as coisas vão mudando, né? Só tinha um ônibus que saía de Igarapé. Saía cedo e voltava à tarde. Parece que era entre 6h30 e 7 horas, e voltava às 16 horas, 17 horas. A primeira empresa de ônibus de Igarapé foi qual, gente? Eles falavam Novo Mundo. Eu não sei se é ela não, mas quando chegou meus conhecimentos de menina, era Novo Mundo. Tá. Depois compra outro, aí comprando outro, sabe, de 20, e foi fluindo. Uma pergunta que a gente fica assim falando, assim, eu fico também doido para me saber se os dois policiais que tinha lá eram o Dequinha e qual que era o outro? Na minha época de menino, eu conheci o Dequinha e o Gervásio. O Gervásio. São os pioneiros, são os que ensinavam a garotada lá, que todo mundo dos colégios tinha o maior respeito pelo conhecido Dequinha. Ele chegava, você jogava a bola de sinuca assim dentro mandava os meninos embora. Na realidade, eles não eram dois, eles eram três. Tinha o pai do Wiltinho, vereador hoje, que, se não me engano, era Jandir que chamava. Jandir. Uma professora que você lembra assim, com carinho, que deu aula para você, que era bem gente boa para a juventude antigamente. Eu tiro meu chapéu hoje para Nelly Moran. Ela foi minha professora e me ensinou muito a minha vida, ser um cidadão, independente do ler e escrever. Tive outras belas professoras. Mas uma só que marca, né? Tem aquela que marca. A marca. Isso, aquela que marca. Por conta, não só ensinou a ler e escrever, ensinou a ser cidadão. A biblioteca tem o nome de uma professora, eu tenho que lembrar o nome dela. A biblioteca hoje tem o nome de Neuza Henrique Diniz. Filha do Pedro Bastião, que porém casado com a minha tia Uca.
E o Pedro hoje é falecido. Olha pra você ver. Todo mundo, por isso que eu quis fazer essa entrevista com a sua pessoa, gente, que você, além de ser um amigo meu, uma pessoa que tem muita informação do pessoal antigo. A sua família, ela é raizada mesmo e distribuída bem ali em Igarapé. É igual eu tinha falado assim, no início. Nós já somos da terceira geração, né? Que os pais dos meus pais já eram de Igarapé. Agora, da minha mãe. O do meu pai, apesar que o meu pai já morreu, não conheceu nem meu avô direito, porque quando meu avô morreu, meu pai tinha 11 para 12 anos. Então, não conheceu. Mas do lado da minha mãe é bem conhecido, a cidade inteira conhece. Eu tenho uma lembrança boa que quando nós trabalhávamos no mesmo setor junto lá, a gente passava lá embaixo, você me levava lá para tomar café na casa de sua mãe. Uma senhora bem... Minha mãe era uma pessoa bem caridosa, gostava de visita, gostava de gente, de presença de gente na casa dela. Gente, eu fico aqui agora falando com você que está aí do outro lado aí. Tem dois tipos de coisa. A história, ela modifica. Às vezes você está vendo esse podcast hoje, fazendo essas perguntas mais antigas para o G aqui, mas para você que é jovem, que ainda não conhece a história de Igarapé, que não sabe o que é Igarapé, eu faço uma pergunta para você que está do outro lado aí, que às vezes está assistindo o podcast, tá passando aí que você está vendo, é que você tem que ter origem. O ser humano tem que ter origem. A família do G, ela veio para cá, não sabia que ia ajudar tanta pessoa, doando onde é que é o polo esportivo, o cemitério, doando uma parte do campo para fazer os esportes. E aí eu te pergunto, será que alguém lembra do nome da sua família? Tem essas histórias em livro, escrito? Tem? Lembra, sim, tem sim. Quem que escreveu o primeiro livro lá da sua família? A Fabiane, nós temos uma prima conhecida como Fabiana, ela fez um livro, sim, falando da memória de Igarapé. Ela falou ela falou em torno de tudo, não falou exclusivo da família, falou da cidade. Porque antigamente tinha uma rixa entre os prefeitos da cidade da época, o Oswaldo, o Zinho, e o primeiro prefeito é Hoje, o primeiro prefeito de Igarapé foi o Joaquim Henrique. Mas antes de Joaquim Henrique, teve 2 intendentes, né? Não sei se você sabe. Quando veio a emancipação de Igarapé, teve o intendente que ficou, parece, 6 meses, que é o Murilo. Murilo. Aí, aonde que começou já aquela rivalidade política, que ele ia ficar, parece, segundo, conta as histórias aí dos meus avós falavam que ele ia ficar 2 anos. Aí, por discussão política aí, ele só conseguiu ficar 6 meses. Depois entrou o José Teixeira. José Teixeira, que é o pai do Euro. Que ficou aí, não sei se foi um ano e 6 meses, que foi o segundo intendente. Não sei o prazo que ele ficou, não. Depois que veio o Joaquim Henrique, que foi o primeiro prefeito. Joaquim Henrique. Antes do Joaquim Henrique, teve esses 2 intendentes. Depois que veio Oswaldo, Zinho, Oswaldo, que foi aquela disputa, né? Uma hora Zinho, outra hora Oswaldo, ficaram bastante tempo no poder. Agora, gente, um fato que você acha assim, da sua época, que você achou muito engraçado, assim, quando você era mais novo, que aconteceu na cidade, que o povo... Uma foi a televisão, né, que chegou lá e tinha um cara que abria e fechava lá, abria tal hora e fechava tal hora.
Mas, assim, da televisão foi importante, mas na minha vida o que mais marcou não foi a televisão, porque a televisão assim, foi uma novidade, mas antes do televisão existiu o Judas, a queima do Judas. O Judão. Essa aí, sim. Queima do Judas. Tem um bocado de Judas que tem que ser queimado em Igarapé, viu? Eu tô querendo arrumar um Judas pra me queimar. Lá tem uns 4 ou 5 Judas que Isso aconteceu vários anos. Você até conseguiu lembrar desse negócio do Judas, da queima do Judas. Eu gosto muito de saber desse negócio de queima do Judas, porque tem uns Judas lá que a gente tem que meter fogo naquele Judas. Mas, tirando isso aí, se gostavam então que rodava na cidade toda, o povo fazia aquela festa toda e depois queimava o Judas, né? E tinha bala que às vezes jogava com os meninos. Tinha os pertences que eles roubavam dos outros. Eles roubavam para fazer as brincadeiras na hora da queima do Judas. É o testamento do Judas. Só quem viveu naquela época que lembra disso, que é uma história que ficou na história mesmo. Uma lagoa que tinha lá que todo mundo frequentava. Não era que todo mundo frequentava, era conhecido como a Lagoa dos Pombos, né? Era o primeiro nome da cidade que quando emancipou de Matheus Leme, né? Antes da emancipação era conhecido como Lagoa dos Pombos ou Barreiro. Então por isso que Igarapé antigamente chamava Barreiro. Lagoa dos Pombos ou Barreiro. Aí que depois veio, por conta de vários córregos que tem rios em Igarapé, aí derivou o nome Igarapé. Tá. Por causa de bastante água e o povo aproveitava bem. E tinha uma água lá, alguém me contou essa história, falava que tinha uma mina perto da praça ali, uma mina d'água forte. Existia sim. Ali ela existe. Não uma, são duas, igual eu te falei, eram várias igarapés. Existia uma onde foi a fiscalização ali no prédio do Zul ali, sabe o restaurante do Zul? Sim. Existe uma ali que está canalizada na rede fluvial. Eles canalizaram ela ali. E a outra, que é mais conhecida na Praça da Lavadeira, Barroca, Cerâmica Morim, ela está atrás dessa Morim, ela corre lá até hoje, é uma que alimenta a lagoa lá onde é a lagoa que eles falam lá onde é que tem aquele projeto verde lá? Isso, do meio ambiente. Eu pensava que ali... o Parque Ecológico. O Parque Ecológico ali. Então essa mina que dá sustentação tem muita água, do jeito. Ela tem bastante água. Bastante água. É a mina que alimenta o Parque Ecológico lá. E ouvi falar que ali do outro lado, ali onde é que eles abriram agora um asfalto novo, antigamente tinha muito bicho, né? É o terreno da Cezeira, o vulgo cafezal, né? Vulgo cafezal. O que eu vejo hoje, é o seguinte: Igarapé, que essas mudanças que está fazendo, o meio ambiente também está seguindo o mesmo rumo. O que você acha? Eu acho que o meio ambiente tem muito boas atuações em Igarapé, sim. Eu acho que nem tudo na vida é 100%. Tem algo que pode ser melhorado, né? Mas o meio ambiente hoje Igarapé é bem atuante. Uma mensagem que você gosta de deixar para todos aí que gostam de você, que sabe da sua história, que sabe da boa vontade que você tem para ajudar o próximo. O que você quer falar assim para deixar para a galera mais jovem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui e não estar só aqui em frente a vocês, é por estar nesse mundo aqui, que estou um cidadão que acabou de sair de várias cirurgias recentemente, então passei por entre a vida e a morte. Agradecer primeiramente a Deus por ter me dado essa nova oportunidade de vida, e especialmente
Gostaria também de agradecer a minha mãe, já falecida, por ter me tornado esse cidadão, e a toda a minha família, Silva Couto, que é também a base da minha vida. E minha esposa, que A gente fala assim, sempre me deu esse grande apoio. isso. A estrutura do homem é sua família. O seu forte é a sua família. A gente fala assim que a gente aprende as limitações quando a gente chega num ponto que a gente depende da fé. E a fé que rege tudo, que manda tudo, onde é que ninguém pode comprar isso. Só Deus. Agora, uma coisa que eu queria deixar também, um voto de bom desempenho, é o meu amigo Reginaldo Queiroz, que hoje foi eleito para vereador e hoje está desempenhando um trabalho de início de caminhada. Gostaria que Deus iluminasse ele e seja um grande vereador que deixasse a marca dele na história da nossa cidade. E desejando tudo de bom para ele. Eu acho que eu conheço esse Reginaldo Queiroz. Eu tenho conhecimento dele. Eu estou brincando. O Reginaldo é um amigo nosso, meu e seu em particular. É um jovem promissor, acho que ele preza muito, sabe o quê? É um irmão, né? É um irmão. Ele preza muito a família, ele preza muito os amigos. Ele não deixa se levar por ninguém, mas sim pelo aquilo que acha que é o certo. Então são poucas pessoas que são igual a ele. Eu estou falando aqui, porque eu estou falando no podcast, não é para falar, para engrandecer ele não. Eu estou falando do Reginaldo que eu conheço. Não é o Reginaldo vereador não. É um amigo, um companheiro de trabalho nosso, né, gente? Um chegado que vai na casa da gente, faz a gente rir, brinca a gente. E ele sempre vai preservar isso. É a alegria de viver. Vai ter muitos outros tipos de podcast. Vou fazer uma pergunta para alguns vereadores que vai ser convidado para participar com a gente, para falar sobre Igarapé, porque eu estou mesclando. Estou trazendo um pouco de Igarapé, um pouco de Bicas, contando um pouco das histórias que já aconteceu lá. Sim, é importante até para a gente estar conhecendo muitas coisas de São Joaquim de Bicas que a gente não conhece. A gente às vezes escuta falar, outro você não sabe se é verdade ou não. Agora, eu falo uma coisa. Esse podcast que eu estou falando é a história de Igarapé, a história de São Joaquim de Bicas, mas é unificado numa só história, porque Bicas nasceu de Igarapé, São Joaquim de Bicas nasceu de Igarapé. Igarapé é uma afluência onde que todo mundo dependia de lá. Tanto isso que você acabou de falar, que Igarapé e Bicas, eu já sou um funcionário da Prefeitura de Igarapé há 30 anos, eu já trabalhei tanto em Igarapé como em Bicas, pela Prefeitura de Igarapé. Depois da emancipação de São Joaquim de Bicas, aí sim, fiquei só em Igarapé. Mas já fiz muito serviço em São Joaquim de Bicas antes da emancipação, tratando-se de um único município, que é Igarapé. Isso também eu posso falar, porque Igarapé e Bicas, nós dois tá bem juntinho, porque eu tenho 33. Já trabalhei, inclusive, com você na cadastramento imobiliário. Mas pode isso também, eu sempre estou cruzando essa linha, a gente conversando ali naqueles bastidores da prefeitura, e as coisas vão fluindo. E de acordo que as coisas fluem, eu não estou falando que Igarapé tem que ficar para trás, as coisas têm que continuar funcionando e a gente continuar a nossa rotina do dia a dia e agradecer a Deus e fortalecer cada um que está ali, independente que seja político, não político, independente que seja de qual família, não família. Eu agradeço o povo de Igarapé pela oportunidade de ter me abraçado lá também, sabe? Sim. Eu tenho bastante amizade e pelo fato de eu ter essas amizades, eles me abraçaram e me acolheram muito bem ali. Isso é importante. Hoje eu gosto de falar assim, independente de quem é a política, nós temos que torcer que Igarapé, o prefeito de Igarapé faça uma boa administração, os vereadores de Igarapé
dar um bom apoio para o prefeito ter uma boa gestão, que Bicas faça uma boa gestão também, e Betim, que assim sucessivamente, tudo que melhora para um, melhora para o outro. As cidades crescem junto, os benefícios chegam junto, e quem tem a ganhar isso é a população, que somos nós. Gente, aqui, ó, a gente já está chegando aqui no finalmente, e fica aqui um agradecimento à pessoa do G, pelo fato de ele estar aqui hoje, ele tirar um pouco do tempo dele para explicar como que era Igarapé, como que é a vida dele hoje. É um ilustríssimo amigo que eu tenho, que eu vou pegar pro resto da vida, porque a gente criar laços de amizade é difícil, viu, gente? Pessoas boas, igual você, sua família, eu vi seus meninos crescer também, igual você viu minha família, igual a gente conhece, nós dois, a gente sabe a dificuldade do mundo hoje, como é que é difícil. Sim, chegar onde nós chegamos. Eu agradecer muito a Deus, igual eu te falei. Só de estar vivo com novas oportunidades de vida, de saúde, igual eu acabei de mencionar aqui que eu passei por um pedaço de um bom tratamento de saúde, fiquei internado em mais de 2 meses. Então, tenho que agradecer você, a todos aqui, pela essa oportunidade. Não, e Deus também de estar, principalmente Deus de estar concedendo esse processo da minha vida. A vida é um fator que a gente busca de conhecimento, entendeu? Eu agradeço Igarapé pela grande oportunidade que eu passei ali e passo até hoje. Por quê? Sem Igarapé, eu não ia ter o estudo que eu tenho hoje. Eu não ia chegar onde eu cheguei hoje. Então, é o foco das amizades, é o foco do crescimento, é o saber entender as coisas que vem passando. E eu vou falar para você que está aí, se você tem uma história boa e quer compartilhar com a gente, eu vou deixar nosso canal do YouTube, Um Dedo de Prosa, do Instagram, Um Dedo de Prosa, e do Facebook também, Um Dedo de Prosa. A gente está fazendo online, e a gente também vai fazer um evento breve, num local específico, nossos seguidores. A gente começou esse Dedo de Prosa, foi para trazer a história para os jovens de Igarapé, e continuar essa história em registro. Esse Dedo de Prosa é um registro das pessoas de Igarapé, que pode ser agora, pode ser alguma pessoa querida no bairro lá de Igarapé, pode ser uma pessoa querida na cidade de Igarapé. Um Dedo de Prosa. E obrigado, viu, Gê? E assim seja. Beleza, amigão. Falou. Falou.